toda honra, toda glória e todo louvor pertence ao Senhor Jesus Cristo. E com estas palavras, eu quero te saudar com a paz do Senhor, que você seja abençoado, que ouvindo a palavra, você tenha renovação, tenha alegria. Eu quero então aproveitar também, já que estou conversando com vocês através desse vídeo da mídia, né? Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e divulgue para outros também como se inscrever no canal. Então, a leitura que eu tenho é somente um versículo bem pequenininho, mas muito importante. Encontra-se em Efésios, capítulo 4, e versículo 30. Vamos à leitura. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Vamos repetir? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Meus irmãos, que coisa! Haverá um dia da redenção. Ou seja, o dia do arrebatamento, da vinda, da volta, e às vezes tem tantos nomes diferentes, e às vezes nós interpretamos assim, maneiras diferentes, um é pré-tribulacionista, outro é pós-tribulacionista, outro é médio-tribulacionista, mas o importante é que crê que Jesus vem. Mas eu quero focalizar aqui uma pessoa, e não entristeçais. Ué, que uma pessoa, Jesus, o Espírito Santo não é uma força. Não, ele é uma pessoa, ele tem personalidade. A palavra diz que ele geme. A palavra diz que ele fala. A palavra diz que ele ensina. A palavra diz que ele pode ser entristecido. São atributos do Espírito Santo. E aqui a palavra está recomendando Paulo, lá da prisão em Roma, movido por esse Espírito Santo mesmo, porque Paulo também era cheio do Espírito Santo, e você também, meu irmão, minha irmã, é para ser cheio do Espírito Santo, mas você não vai ver. E eles, olha, não entristeçais o Espírito Santo. E se ele está dizendo isso, e ele está considerando que o Espírito Santo tem personalidade, é uma pessoa. E tem pessoas que entristecem o Espírito Santo. Você vê uma coisa tão poderosa, né? O próprio Senhor Jesus Cristo falou assim, todo pecado é perdoado ao homem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Inclusive, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um bocado meio difícil para interpretar. Tem crente de boa fé, mas às vezes sem um bem entender. Qualquer coisa, ele blasfemou. Não é bem assim, meus irmãos. Se a pessoa se blasfemou contra o Espírito Santo, não tem mais salvação, não tem mais arrependimento, não tem mais desejo das coisas de Deus. É um esvaziamento por completo. E pouquíssimas pessoas blasfemam. A pessoa tem que ter conhecimento. Mas aqui a palavra diz, para não entristecer. Ele tem que estar alegre comigo. Eu quero trazer uma referência. Lá em Apocalipse está uma palavra bem clara. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Então vamos fazer agora uma coisa. Que casa é essa? Essa casa, alguém está batendo na porta de uma casa. E o meu coração, o meu ser, a minha vida, o teu ser, você é um templo. E aí nós temos que entender, se é um templo, tem que ter casa até certo ponto figurado. Mas esse ser aqui está no lado de fora. Parece que alguém entristeceu o Espírito Santo. Eu quero focalizar agora nessa palavra. Esse ser que está batendo na porta é como o Espírito Santo. Eu estou no lado de fora, estou à porta e bato. Está batendo, toque, toque. Está chamando a atenção. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. E aí, é incrível, né?
Que tristeza deve ficar a pessoa se o Espírito Santo está do lado de fora. Você não é o dono do Espírito Santo, nem eu. Ele se entristece. E aqui, nessa palavra, quando não entristeçasse, porque alguém entristece ele. E quando se entristece, ele fica no lado de fora, ele não tem ação, ele tem sentimento. Então a palavra recomenda, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A palavra bem clara, Espírito Santo de Deus. Não é o teu espírito, é o Espírito Santo de Deus. Nós estamos selados nele, é o selo de propriedade divina. Pense bem. Mas se você botou para o lado de fora, que vai entender. Se alguém ouvir minha voz, meus irmãos, vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Ele não vai ficar berrando, não, ele é suave. Há momentos que nós escutamos a voz mesmo. Eu, há muitos anos, ouvi a voz do Espírito Santo entrando pelo ouvido direito e o esquerdo não ouviu. Falando a respeito de um obreiro. Dias depois, o obreiro desapareceu da obra, né? Quando o Espírito Santo fala. E ele fala conosco. O Espírito Santo dá visão. Fala audível. Tem pessoas que ouvem a voz mesmo do lado de fora, assim. Ele é poderoso, é como quer, mas não vamos entristecer. Mas aqui nessa passagem dessa casa, o Espírito Santo está do lado de fora e está batendo para entrar. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês estão me ouvindo? Pode acontecer, às vezes deu uma discussão, deu um aborrecimento, você entristeceu o Espírito Santo, ele está no lado de fora, mas ele insiste, ele quer voltar. Abra a porta, ouça o Espírito Santo e deixe ele entrar na tua vida para ter felicidade, alegria. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e cearei com ele e ele comigo. Então é um banquete, é alegria. O Espírito Santo no lado de fora, você está correndo perigo, está triste, está correndo perigo, mas está lá dentro. Você está alegre, é um banquete espiritual. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, para um banquete espiritual com o Espírito Santo. Deixa ele ter liberdade, deixa ele cear contigo e você com ele. Que coisa poderosa. Mas você não vai botar pão, né? Nem feijão, não. É um banquete espiritual. Que o Senhor te abençoe poderosamente, maravilhosamente. Vamos viver, meus irmãos, na comunhão do Espírito Santo. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Pai eterno, Deus de amor e bondade, eu te agradeço. E precisamos da comunhão contigo, Espírito Santo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.